A iniciar hoje uma série nova. Vamos abrir as Bíblias em João, capítulo 14. João 14. E hoje vamos iniciar uma série nova. E o tema desta série é: Tu tens um alto poder. Diga lá você, diga assim: eu tenho um alto poder. Isso está muito fraco, esse poder que você tem aí. Mais alto assim: eu tenho um alto poder. É isso mesmo. Nesta série hoje vamos começar com o subtítulo que é A Proposta. O Evangelho tem uma proposta para todos nós. E o objetivo desta série é mostrar pelas Escrituras que temos em nós um alto poder que anda esquecido. Há um autor bastante conhecido que escreveu um livro que fala sobre o Deus esquecido. E este Deus esquecido refere-se ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele foi enviado e está no nosso meio para viver dentro de cada um de nós, conforme a Vanessa há pouco falou. E esse é o alto poder que nós temos, que anda esquecido. E hoje eu quero falar acerca da proposta do Evangelho para nós todos. Jesus falava aqui aos seus discípulos e fala a nós também, João capítulo 14, e vamos ler a partir do versículo 11, do versículo 11 ao versículo 27. E Jesus dizia: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Uau! Depois continua e diz, versículo 13: E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olhe para mim, não feche a Bíblia. Quem é que acredita que Jesus só fala a verdade? Você acha que Jesus alguma vez mentiu? Então o que acabamos de ler agora, que são palavras de Jesus, isto é uma mentira ou é uma verdade? É uma verdade. E vamos então outra vez ouvir a verdade. Ele diz, versículo 12, na verdade vos digo, olha que é verdade, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E agora ele começa por desenvolver. Versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Me manifestarei a ele. Então disse-lhe Judas, não os Iscariotes: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós, e não ao mundo? Por outro lado, ele está a dizer assim: que história é essa de manifestares a nós e não ao mundo? O que nós queremos é que tu te manifestes ao mundo. Esse é o desejo até do próprio diabo. Foi o convite que o diabo fez a Jesus. Se tu realmente és Deus, atira-te aqui do pináculo, manifesta-te, para que toda a gente saiba que tu és o grande, o poderoso. E nós também, como cristãos, estamos sempre à espera que Jesus se manifeste,
que ele venha para provar que ele é filho de Deus e que é Deus. Mas eu já disse aqui várias vezes nesta igreja, volto a repetir hoje, Deus não prova nada a ninguém, Ele não tem nada que provar a sua existência. Jesus nunca foi daquela pessoa que andasse aí a querer se mostrar. Olha como eu sou, olha o que eu faço. Não é nada disso, porque a proposta do Evangelho, presta atenção, isso é que é agora a beleza. A proposta do Evangelho é outra. E ele começa por dizer, versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Seremos habitados por quem? Por ele. Ele quem? O Pai. Ele quem? O Filho. Ele quem? O Espírito Santo. Aleluia! Nós temos um alto poder em nós. Numa era em que tanta gente procura heróis, você tem o herói dos heróis que habita dentro de si. Aleluia! Nós temos o herói dos heróis que habita dentro de nós. A Marvel, que é uma empresa que produz filmes de heróis, não é? É o Spider-Man, é o Super-Homem, é isto e aquilo. E todos nós andamos à procura, quer queiramos, quer não, que alguém nos venha salvar, de um político messias, de alguém que venha aí com uma grande ideia para resolver o mundo. Mas o mundo já está resolvido em Cristo Jesus, o herói dos heróis. Ele é o Messias, Ele é o teu Messias e o meu Messias, glória a Deus. E esse Messias que fala a verdade, que não mente, nos prometeu que se alguém amar a Deus, se nós o amarmos, e se nós guardarmos os seus mandamentos, que são apenas 2, que se nós guardarmos esses mandamentos, então Ele promete que virá habitar dentro de cada um daquele que o ama. Ele não vai se manifestar em todas as pessoas, Ele vai se apenas manifestar naqueles que o amam, naqueles que guardam os seus mandamentos. É só nesses que Ele se manifesta, que esse poder do alto se manifesta na vida dessa pessoa. Porque Ele não vai se manifestar às pessoas todas. Foi o que Jesus disse. E depois Ele continua, versículo 24, quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Para reforçar que ele está a dizer assim, eu não estou a dizer de mim mesmo. O Pai mandou dizer isto. Eu estou-vos a dizer que o Pai mandou fazer, mandou falar. Obrigado. Obrigado, querido. Então ele continua. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória a Deus. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta é a palavra do Senhor para o novo ano que começa. Ele está contigo. Ele habita em ti. Ele habita em mim. Glória a Deus. Nós temos um alto poder em nós. Irmãos, se voltarmos outra vez ao versículo 22, porque esta pergunta de Judas é a chave daquilo que acabamos de ler. Às vezes a gente está a ler este versículo 22 e pensamos assim, Judas disse aqui uma coisa esquisita e Jesus não ligou nenhuma a ele. Não, pelo contrário, Jesus respondeu a ele. Jesus respondeu a ele, porque Judas, ele queria que o Senhor se manifestasse em glória e poder. Mas ele responde a Judas e a nós assim, não, a proposta é diferente. Eu não quero me manifestar ao mundo. Eu quero me manifestar naqueles que me amam. É nesses que eu quero me manifestar. E então, através desses, então manifestaremos-nos ao mundo. Glória a Deus.
Então, irmãos, o que Jesus está a querer dizer aqui a nós todos, Ele não quer provar a sua existência através dele mesmo. Ele quer provar, por assim dizer, que não que Ele se preocupe com isso, mas Ele quer se manifestar ao mundo através de nós. Através de nós, para que o mundo veja Cristo em nós. É assim que Ele quer. Esta que é a proposta. E esta proposta é estranha porquê? Porque nós sabemos quem somos. Nós somos fracos. Nós somos miseráveis. Nós somos pessoas que temos as nossas fraquezas. Nós irmãos, ainda ontem fiz coisas que não devia. Os irmãos estão a entender? Mas, por outro lado, a beleza do Evangelho, a proposta do Evangelho é esta. É que Ele quer se manifestar naqueles que o amam e depois, através desses que o amam, esses se manifestem a Cristo às pessoas que estão lá fora que ainda não o conhecem. É isso que é a proposta. Por isso é que ele disse, na verdade te vos digo que aquele que crê em mim, aquele que me ama, aquele que ama os meus mandamentos, aquele que guarda os meus mandamentos, fará as mesmas obras que eu faço e as fará maiores do que estas. E ele não mentiu. E se nós não estamos a ver isso no mundo, se os filhos de Deus não estão a manifestar-se no mundo, a culpa não está em Deus. A culpa está nos filhos de Deus, aqueles que se dizem que amam a Deus, que não reconhecem esta verdade ainda não estão a viver esta verdade porque não a entenderam ainda, ou andam à procura que Deus se manifeste, que Jesus se manifeste com poder e autoridade, quando é o contrário. Ele quer se manifestar através de ti, através de mim. É assim que Ele quer fazer. Porque Ele também disse assim, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. E Ele está a dizer agora assim, quem vê a Vanessa, me vê a mim. Quem vê a Carla, me vê a mim. Quem vê a Patrícia, me vê a mim. Quem vê a Veva, me vê a mim. Ai, pastor, será? É isso que Ele quer fazer. Ele quer que tu sejas um espelho dele aqui nesta terra. Essa é a proposta. Daí que a primeira lição desta série é a proposta. E agora alguns estão-se a sentir assim. Alguns olham para mim e veem, em vez de ver Cristo, veem um diabo. Eu sou um diabo. Só faço coisas que não devo. Só digo coisas que eu não devia ter dito. É evidente que ninguém vai conseguir ser um Cristo, por assim dizer. E lembre-se do que eu vou dizer, a proposta não é você ser uma cópia, porque ninguém consegue ser cópia de Jesus Cristo. A proposta do Evangelho é que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Semelhantes a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo só há um. É Ele e mais nenhum. Mas semelhantes a Ele, todos podemos ser. E eu quero ser cada vez mais semelhante a Cristo. E você? Eu quero. Veja aí, vamos abrir Lucas capítulo 11. Vamos ver uma coisa, uma promessa de Jesus. Porque o que está a faltar agora é o seguinte, meus amados. Como é que você, Lucas 11, já vamos ler depois o versículo 13. E deixe-me dizer o seguinte, o grande desafio é este, nesta proposta. Ele propõe a ti e a mim que sejamos semelhantes a Ele. Ok? Como é que você e eu vamos nos tornar assim semelhantes a Ele? Só de uma maneira, com a ajuda do Espírito Santo. Não há outra maneira. Por isso é que Ele disse, eu vou-me embora, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou-vos enviar um outro Consolador que estará convosco todos os dias da vossa vida. Ele estará convosco. Esse tal Deus esquecido.
E olha o que ele diz aqui, versículo 13 do capítulo 11 de Lucas. Ele estava a falar a eles assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Nós passamos uma época de Natal agora que tentamos dar boas prendas uns aos outros, principalmente aos nossos filhos. Se vós sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Porque o Espírito Santo é o melhor presente que alguém pode ter na vida. Você pense na maior riqueza neste mundo. Você pense, olha, imagine que você fosse dono de um país, dono de uma ilha, dono de tantos bens. Se você pensa que isso é a maior riqueza, você está enganado. A maior dádiva que um pai pode dar a um filho, neste caso o Pai Celestial, é o Espírito Santo. É a melhor dádiva que alguém pode ter, é o Espírito Santo. E Jesus prometeu que o Pai não nega o Espírito Santo a ninguém que lhe o pedir. Então você não precisa de nenhum dia especial que o Espírito Santo venha e caia sobre si. Não. Este Espírito Santo vem até nós até de uma maneira fantástica, porque todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele é cheio do Espírito Santo. Ele é revestido com o poder do alto. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo é dado a todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem na palavra da salvação. Todos aqueles que creem na pregação da fé, o Espírito Santo nos é dado. Então, meus amados, os termos da proposta é muito simples. Vamos abrir aí Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, portanto ele está-se a referir a Deus, Deus já nos conhece mesmo antes de nós termos nascido. Você sabia disso? Você não veio a este mundo por acaso, nós não estamos aqui por acaso, no tempo que estamos a viver. Todas as pessoas pensam que nós somos obra, alguns pensam que somos obra do acaso. Ou até, por exemplo, se um ser humano vem ao mundo vítima de um abuso sexual, vítima de disto ou daquilo, ou que ele pensa que está aqui por acaso. Ninguém está aqui neste mundo por acaso. E a Bíblia diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E quando ele diz aqui muitos irmãos, repare que não está a dizer que ele seja o primogênito de todos. Neste caso ele está a falar de quê? De muitos irmãos que são aqueles que creem em Jesus Cristo. São aqueles que realmente aceitam esta proposta. Então ele é o primogênito daqueles que aceitam esta proposta, que são os irmãos que se propõem a se tornar semelhantes à imagem de Cristo. À imagem de Cristo. Versículo 30, e os que predestinou a estes também chamou, e os que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Na verdade, a obra de redenção já está feita para todos. Está tudo. E esta questão de predestinar, não estou a dizer que, não quero agora, a lição não é sobre isto, mas só quero dar este ponto, que é o seguinte: há quem acredite que só algumas pessoas estão predestinadas a isto. Mas há três coisas que para mim são muito claras nas Escrituras. A primeira coisa que é muito clara para mim nas Escrituras é esta: é que Deus quer salvar todos os homens. Por exemplo, tome nota, não precisa de abrir, mas em 1 Timóteo capítulo 2, 4 e 5 diz assim, eu vou ler o que é que diz: que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que verdade? A verdade, uma delas é aquela que estamos a ouvir hoje. Que venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.
A segunda coisa que para mim é muito clara é que Deus quer que todos sejamos conforme a semelhança do seu Filho. Conforme estamos a ler aqui o versículo 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou, digam todos comigo, para serem conformes à imagem de seu Filho. Aleluia! E a terceira coisa que para mim é muito clara é que só se consegue ser semelhante a Cristo pelo Espírito Santo. Veja aí 2 de Coríntios capítulo 3, 2 de Coríntios 3, versículo 16. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta, ele está a lembrar aquilo que era o antigamente, no tempo da lei, no tempo de Moisés. Havia um véu que separava o lugar santíssimo. E então ele está a lembrar que o véu foi rasgado em Cristo e que o Espírito de Deus é como se o Espírito de Deus saísse, digamos assim, daquele lugar, apesar de que ele sempre está em todo lado. Mas o que ele quer mostrar é que o véu se rasga na vida de todos aqueles que se converterem. Glória a Deus. O Espírito de Deus vem habitar na vida de todos aqueles que se convertem, porque ele começa depois aqui no versículo 16, ele diz assim: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Transformação. Então, meus amados, a primeira pessoa que precisa de ser transformada é você mesmo. Nós muitas vezes estamos à espera que Deus transforme a vida dos outros, quando somos nós que temos que permitir que o Espírito Santo se transforme em nós. Às vezes nós ouvimos orações, não é? Oh Pai, transforma a vida do meu marido, que ele é um malandro isto, ou então transforma a vida da minha esposa. Oh Senhor, ajuda o meu casamento, transforma o meu casamento. E às vezes aquele que está a pedir para que Deus transforme o casamento e transforme o seu cônjuge, ele é um verdadeiro, ou ela é uma verdadeira pessoa intragável. É intragável. E como nós somos intragáveis, como é que queremos que os outros se transformem quando eles olham para mim e veem uma pessoa intragável? Os irmãos estão a entender? Isto é duro, mas é verdade. Então, eu tenho que permitir que a proposta do Evangelho é assim: olha, Deus já te predestinou a todos. Deus já predestinou a humanidade toda a quê? A sermos salvos, que essa é a vontade de Deus. E também é refletirmos a imagem de Cristo através de nós. Agora nós temos que permitir que o Espírito Santo faça esse trabalho nas nossas vidas. E este é o alto poder que está em nós, que Jesus prometeu deixar o outro Consolador para Ele fazer a obra de Cristo dentro de nós. O Evangelho, primeiro que tudo, tem que tocar a tua vida. Nós não podemos tocar a vida dos outros sem primeiro ela tocar a nossa. Por isso é que Jesus Cristo disse assim: não saias daqui, não vais para lado nenhum. Porque é isso mesmo. Antes de seres revestido com o poder do alto. Enquanto o poder do alto não tocar na tua vida, enquanto o poder do alto não mudar o teu coração empedernado, enquanto o poder do alto tu não permitires que a palavra do Senhor altere o teu modo de comportamento, vamos sair de Jerusalém, por assim dizer, e vamos pregar o quê? Nós precisamos de permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós para que Ele, digamos assim, para que depois a imagem de Cristo, que é construída com a palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, essa imagem de Cristo reflita em nós como um espelho. E as pessoas possam ver em nós uma semelhança de Cristo.
Esta é a proposta. Queremos aceitar a proposta? Porque há quem não quer. Há pessoas que não querem. Há pessoas que não permitem. Há pessoas que andam anos e anos e anos e décadas nas igrejas, mas não permitem o Espírito Santo se mover no coração delas. Continuam a velha natureza. Continua a velha natureza. Alguns até começam bem, mas depois voltam outra vez ao que era. Veja aí, por exemplo, Gálatas capítulo 3. O apóstolo Paulo fala desses episódios também. Gálatas 3. Versículo 1. E diz: ó insensatos lighthouses, lighthousenses, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendes começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então o que é que ele está a dizer? Que a pregação da fé, o Evangelho, com a ajuda do Espírito de Deus, traz transformação à vida da pessoa, se ela quiser. Se ela quiser. Porque às vezes a gente começa bem, começa no Espírito e acaba na carne. E acaba na carne. E este é o perigo. Este é o perigo, muitas vezes, de nós, digamos assim, sermos coniventes com a apatia, conforme há bocado a Vanessa dizia, sermos coniventes com o não reagir, o não nos levantarmos, a aceitarmos as coisas como elas achamos que é assim. Se toda a gente pensa assim, então vamos todos atrás. Não! Nós temos que seguir o pensamento de Jesus Cristo. Até quando cocheis entre dois pensamentos? Temos que seguir o pensamento de Jesus. Temos que seguir a proposta de Jesus Cristo. Ele quer se manifestar ao mundo através de ti e através de mim. Porque sabe uma coisa? Ouça o que eu vou dizer, estou quase a terminar, ouça o que eu vou dizer, que isto é muito importante. A terra espera pela manifestação dos filhos de Deus. A terra espera pela manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus andam apáticos. Veja aí Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículo 19, salvo erro. Amém! Tão linda, cada vez está maior. Irmãos, eu quero aproveitar e dizer assim: vocês não se acanhem em trazer os vossos filhos à igreja. Apesar de ainda não termos uma sala para as crianças, eu quero dizer a vocês, é sempre bom vir com as crianças, elas ouvem a palavra de Deus, elas estão atentos, e mesmo em bebés, a palavra de Deus está a entrar nelas. Isso é muito importante. Então, venham sempre, não se acanhem, estejam sempre à vontade aqui na igreja. Romanos 8, dá a ver como ela ficou contente com a ideia. Romanos 8, versículo 19, diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa se calhar muito dura, mas hoje, se existe ainda muito sofrimento nesta terra, é porque há falta de manifestação dos filhos de Deus nesta terra. Esta terra geme, esta terra, conforme diz aqui,
porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, por causa de Adão, que infelizmente sujeitou, e nós homens também permitimos, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a remissão do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos, glória a Deus. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está a querer dizer aqui, eu depois vou ter que desenvolver mais esta lição, claro que começamos hoje, é a série, mas o que o apóstolo Paulo está a querer dizer é o seguinte: esta criação sofre, tudo sofre à nossa volta, nós próprios sofremos, porque nós não permitimos que nos manifestemos, que Cristo se manifeste em nós e que por sua vez nós manifestemos neste mundo. Há uma fraca manifestação dos filhos de Deus neste mundo, por isso é que muita gente sofre. Vamos voltar a João 14 e vamos terminar esta primeira parte desta lição. João 14, versículo... Onde é que está isto? Versículo 21. E hoje já vou deixar aqui o mote para a continuação da próxima mensagem. E digam todos comigo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Oh, meus amados irmãos, lá vamos nós voltar à mesma conversa. Os meus mandamentos. Como é que Cristo se vai manifestar em nós para se manifestar neste mundo com poder? Quando nós amamos a Ele e praticamos os mandamentos do Senhor. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero agradecer pela tua palavra. Senhor, nós te pedimos sabedoria para desenvolver este assunto nas próximas semanas, porque em nós há um alto poder que anda esquecido. E eu te peço, Senhor, que tu nos ajudes, a todos nós, porque o nosso desejo é que Cristo se manifeste ao mundo, não por Ele mesmo, mas por nós mesmos. Através de nós, que nós sejamos este espelho, que nós sejamos, Senhor, esta semelhança de Cristo. E a primeira pessoa que necessita de transformação sou eu mesmo. Espírito Santo de Deus, ajuda-me. Irmão, diga isso também esta manhã: Espírito Santo, ajuda-me. Eu sou o primeiro que eu preciso de transformação. Transforma-me, Senhor, à semelhança de Jesus Cristo, para que eu pratique a justiça, para que eu ame a misericórdia e para que eu ande humildemente na presença de Deus. Este é o meu desejo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Vamos dar a Jesus uma salva de palmas. Glória a Deus.